convidei algumas alunas que eu sei que estão desenvolvendo projetos, que estão começando, né? Recomeçando, começando do zero, ou de algum outro projeto que já tinha começado. Então, hoje a gente vai conversar sobre o seu projeto, sobre a sua história. E você pode me perguntar, ou a gente vai conversando para ver como que ele vai se desenvolver, né? Ele já está aí na sua mente há pelo menos um ano, né? Tem quase isso Tá, que a gente tá. conhece. Esse consultório está sendo gestado, né? Mas Vai nas... vai dar 9 meses, né? Provavelmente, ou mais. Olha, olha que nos meus sonhos lá, que eu analisei lá com a minha terapeuta junguiana, era mais ou menos isso aí, março, abril. Então, eu estou fazendo um projeto e para isso, assim, o que, que eu percebi, né? Que a gente tem que se colocar, de alguma forma, a gente tem que ser visto, né? A gente tem que as pessoas precisam saber que a gente existe, né? Em outros Uhum. tempos, tu era o médico da cidade e basicamente isso já bastava, né? Agora, né, com volume de profissionais e com os planos de saúde, e clínicas populares e tudo, e a gente tem que oferecer uma coisa diferente, tem que, né, ser uma coisa original de alguma forma, que as pessoas queiram resolver o problema delas contigo, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu andei estudando um pouco já, assim, né, Tô vendo. fazendo curso, me preparando, mas ainda não, ainda tá começando devagarinho. Tá. E aí a minha primeira dificuldade, eu acho, assim, tá em focar no que eu vou, qual vai ser o meu arquétipo, assim, né? No que que eu vou oferecer. Por exemplo, agora o meu chão é medicina de família. Né? A minha Uhum. formação, que eu tenho mais recente, é em medicina de família. Mas eu também faço a pós em psiquiatria, né? E, claro, a medicina integrativa, essa tá no cerne, né? No âmago do Tá no ser, sangue, assim. né? É. E aí, eu fico muito, assim, esse novo espaço que eu tô pensando em abrir, se eu vou focar mais em medicina de família, hoje que vai ser já psiquiatria integrativa, né? Uhum. Você tem essa dúvida. Para começar. Eu sei. É difícil ser uma coisa só, não é? É. Pra gente que A pensa gente, muito a gente. em... Hã? O A que, que gente você falou gosta por de último? tudo, na verdade, de quase tudo. Então, eu gosto de gente, eu gosto de atender gente, aí eu tenho que focar numa coisa, sabe? É difícil, assim. Mas é o início do trabalho, né? Tem que ter um foco, creio eu, Então, né? eu sempre falo isso, realmente é mais fácil, não é que é mais fácil. Parece contraintuitivo, mas quando você foca num grupo, as pessoas que pertencem àquele grupo, elas se sentem identificadas com você, né? Então, teoricamente, se você foca, por exemplo, em saúde mental, ou alguma coisa específica dentro da saúde mental, isso acaba direcionando todas as pessoas, por exemplo, sei lá, com compulsão alimentar ou algo nesse sentido, para você, entendeu? Uhum, Só que eu também entendo, a sua dificuldade é parecida com a minha, a sua uhum. dificuldade é parecida com a minha, e eu sei que é a questão de gostar de tudo, né? Então, assim, se você hoje tivesse já tudo pronto e você fosse escolher dentro do gostar de tudo, o que você gosta mais? Ou Eu não tem gosto um mais, favorito? eu gosto mais. Eu queria, era assim, eu me imagino na minha cadeira, com o meu Uhum. chá, ouvindo as pessoas, ouvindo e aquela coisa de ver através do sintoma, né? Assim, Uhum. e atendendo basicamente saúde mental, assim, problemas de, né, na questão, né, nem tanto psiquiátrica, eu gostei muito do que a Maria Lídia falou, que é os distúrbios, assim, menores, talvez, assim, né, mas, claro, vão aparecer outras coisas, mas é aquela coisa de ver através do sintoma, né, de identificar a doença, o que tem por trás daquilo, né,
e ver a pessoa como um todo, que eu acho que esse sempre foi o meu foco na medicina, assim, desde por isso que eu fui fazer medicina, né? Queria enxergar e ver as pessoas e atendê-las como um todo, por isso que foi muito difícil achar uma especialidade. Assim, né? Não é assim, vou focar nisso. Eu acho que fica chato, fica monótono também, né? Se atender sempre, creio eu, né? Atender, né? Me perdoem os colegas, mas assim, eu acho que acaba que talvez fique um pouco cansativa com o passar dos anos, né? Eu sinto que não é para que a nossa dificuldade é justamente essa, né? Foi essa a dificuldade que eu enfrentei lá atrás. O caminho que eu segui não foi o de ficar na minha especialidade, assim, talvez hoje eu fizesse diferente, mas eu também fui atender gente, porque eu também gosto de atender gente, né? Por exemplo, Uhum. acho que você participou um pouco da aula de terça, né? Sim, Aquele rapaz que você atendeu. É um sofrimento, né? Assim, é trazer o sofrimento e você ir destrinchando aquele sofrimento, que são esses distúrbios menores que vocês estão falando, né? E você ir destrinchando aquele sofrimento e encontrando as histórias por trás, né? As frustrações. Isso é muito lindo, gente. é, Não é? Eu acho, né? é maravilhoso. Eu É, acho que. Pode falar. não, não, pode falar. Não, é porque eu vejo que não está tão difícil, Leila, a sua linha editorial, o seu público. São os sofrimentos, né? Assim, é, eu diria que os sofrimentos da alma mesmo. Aí, como é que a gente fala disso sendo médica, né? Essa talvez seja uma das partes mais difíceis. Então, É isso, eu quero só fazer post assim, sabe? Viajandão, assim, não, Leila, foca na medicina, só que eu já tô, parece que eu já tô além, entendeu? Eu já tô, assim, numa coisa tão mais espiritual, vamos dizer assim, né? Um foco na espiritualidade, assim, que aí eu, eu fico assim, foca, daí eu tento fazer algum, né, algum material, assim, específico, depressão, ansiedade, né? E não, tá travado, não sai. Ó, vamos por partes aqui. Eu acho que a gente consegue resolver isso. Hoje eu recebi um áudio muito lindo, assim, não, eu vou só comentar, porque é isso tudo que todo mundo sofre, que eu sofri, que eu tô vendo meu irmão sofrer, meu irmão terminou a faculdade, tá lá, vai fazer medicina de família também, mas eu Aham. sei que não é um negócio, não é só isso, parece que é uma coisa que eu ainda não sei o que que é. Então, hoje Querido. uma menina me mandou um áudio e aí ela me contou um pouquinho da história dela e é assim, olha, eu não consegui achar uma especialidade, eu não fiz residência porque eu não consigo achar uma especialidade. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto assim assado. Eu falei, já sei, você também é uma bruxa cientista, né? Eu arrumei esse termo agora, bruxa cientista. Que é, É, não tem outra explicação. A gente gosta de espiritualidade, gosta de ciência. E, assim, a gente veio da ciência, na verdade, a gente veio de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, e tal, que a gente não tem como não honrar, né, não pegar isso e trazer para a nossa vida, mas a gente também tem essa parte da espiritualidade muito importante dentro da nossa vida. E isso na é, verdade, condizente com o momento atual do mundo, né? Mas a é, gente aí, como a gente não se encaixa em nenhuma dessas coisas, a gente tem que criar algo que seja a gente, porque não dá, porque não tem nenhuma dessas caixinhas que serve a gente. é, Então, eu vejo assim, por exemplo, que a sua língua, que você já sabe o que você quer atender, sofrimentos, de uma certa forma, é, né? Esses é, distúrbios mentais menores, né? Que a gente falou, que tem um nome específico que eu esqueci agora. é. Então, também sempre foi o que eu mais gostei de atender. Tipo, queixa principal, insatisfação com a vida, era minha rotina. Eu me lembro direitinho de uma paciente, de uma pessoa que depois, inclusive, ficamos amigas, e ela falou assim: olha, eu vim aqui, tem tudo. A pessoa super bem sucedida, bem resolvida, tem tudo, mas eu não estou satisfeita com a minha vida, por algum motivo. Então, tá Tá, cortando para você, Leila? Mais ou tá menos? falhando um pouquinho. Se puder repetir a última frase. Não, e aí ela disse, eu tenho tudo, mas não estou satisfeita com a vida, né? Então, Aham, a gente foi destrinchar essa insatisfação, encontrar respostas, assim, em lugares muito, muito diferentes, né? Então, eu gosto também e eu acho que essa é a pegada mesmo dessa nova era. É o que precisa,
Mas a gente só vai Com precisar se certeza. ajustar um pouquinho. Você está me ouvindo? Ó, eu só não tô te vendo bem, mas eu tô te ouvindo. Tá. Então também não estou te vendo bem, mas a fala é importante. A comunicação verbal aqui agora vai ser mais importante. Então, assim, o que eu iria te sugerir, né? Uhum, Destrinchar esses sofrimentos em forma de algo de questões bem objetivas. Por exemplo, insatisfação com o trabalho, a queixa principal, satisfação com a vida, ou queixa principal, ansiedade. E aí, a sua linha, dentro da saúde, você pode ser só saúde mental, não precisa, nesse primeiro momento, se subespecializar em nada, até porque a gente nem gosta muito disso. Então, e casa com você ser uma médica de família e agora estar estudando a psiquiatria, né? Então, casa as duas coisas. E aí começaria a falar disso de uma forma intercalando a sua percepção ligada à espiritualidade. Como é que o sagrado feminino poderia ajudar a resgatar uma mulher da depressão? Você consegue me responder essa pergunta? Você que curte o sagrado feminino? Entende? Então, assim, sim. é, e aí você intercala com falando de um remédio. Tipo assim, falando de um remédio. Não, de um remédio, mas assim, eu não gosto dos remédios. Mas, por exemplo, falando, as pessoas têm muita dificuldade em relação a efeitos colaterais. E você fala, sei lá, do antidepressivo, que é muito comumente usado, o tempo de indicação de uso, os efeitos possíveis e as indicações reais daquele antidepressivo, assim, porque todo mundo toma 20 anos, na verdade, a indicação dele é por tanto tempo, para isso, aquilo, sabe? Você entendeu? Assim, Entendi. você trabalha com as duas coisas, você trabalha com a informação dentro da vida prática e também depois você trabalha com a informação das suas potências ligadas à espiritualidade, né? Porque isso faz parte agora da medicina. E aí você pode, inclusive, ir buscar as referências dentro da própria medicina, né? Assim, naquele Sim, livro, acho que é no Tratado de Medicina de Família, de aquela família. parte de Aham, espiritualidade está muito boa para você aham. usar, sabe? E aprender a usar a espiritualidade no dia a dia. Assim como no MSI também tem uma parte bem legal de espiritualidade. Sei. Então, isso tem que aumentar, porque eu acho que já está até pequeno, assim, já pode melhorar. Mas, assim, eu acho que seria um bom começo, entendeu? O Uhum, que que você acha? sim. Ah, eu acho que sim, que essa abordagem, eu acho que o mundo está precisando, assim, está muito carente disso, né? E uma medicina que enxergue a pessoa como um todo, isso eu acho que as pessoas estão muito carentes disso e precisando mesmo, né, de uma abordagem holística, mas não holística do modo. As pessoas falam holística já pensam uma outra coisa, né? É ver como um todo mesmo, né? O paciente, assim, todas as suas demandas, todas as suas potencialidades. Mas, assim, essa parte da psiquiatria e do sofrimento, assim, eu acho que é mesmo que eu gostaria mesmo de iniciar, sabe? É, então, isso aí já é importante, já é uma coisa importante. Como que você gostaria de se chamar? Doutora Leila? Esqueci seu sobrenome, porque ele é difícil de falar. Maria Wolfart. Bom, e o quê? Médica o quê? Médica, por exemplo, sei lá, como que você colocaria? Psiquiatria integrativa, eu acho. E numa boa, né? Sem crise. Problema Eu nenhum. também não tenho crise, não, de usar. Todo mundo fica meio com crise, eu fico de boa. Só a gente tem que ter paciência para explicar o que que é, né? Que ninguém sabe o que que é, quase. Integrativo, Na né? verdade, um bom jeito da gente explicar o que que é a gente explicar como resolve, entendeu? Então, por exemplo, o que que você faz? Que negócio é esse? Olha, é uma psiquiatria, eu trabalho com a saúde mental, como todos os outros psiquiatras, mas, além disso, eu tenho uma formação, eu tenho estudado para
ajudar as pessoas também nas questões emocionais que não são resolvidas com remédios, nos sofrimentos que não são resolvidos com os remédios. E é isso. E aí eu uso a medicina convencional e eu posso ou não usar uma outra prática, porque nem é isso que é o importante em si, né? A Eneide falou da aromaterapia, é realmente boa. Eu não estudo muito aromaterapia, mas realmente Ah, interessante. gosta mais do que eu, assim, uso pouco, mas é bom também, né? Mas tem outras coisas também, então, legal. Uhum. A outra dúvida é definir persona, cliente ideal. Definir idades, É, sexo, assim, não, na verdade, a sua persona nesse momento ela pode ser um homem ou uma mulher com sofrimento, né? Mas, por exemplo, talvez você tenha mais, você fique mais à vontade para conversar com mulheres ou não. tanto faz. Tanto, então tá É. ótimo. Mas assim, eu tinha pensado mesmo em definir mulheres, né? E aí o que que eu fiz? Eu criei uma persona. Mas aí quando eu fui contar dela pro meu noivo, ele falou, nossa, ela é muito parecida contigo. É, faz sentido. Aí era uma mulher de 40 e poucos anos, que tinha os pais idosos, que tinha os filhos adolescentes, aí que ela não tinha tempo para ela, que ela queria se espiritualizar, mas não conseguia, nananã, assim, sabe? Daí eu, não sei agora se tá certo isso ou não. Dá, você acredita? A minha persona são iguaizinhas a mim, olha você. E as outras É. meninas. Ah, é verdade. Ou muito parecidas, né? Assim, mas no fundo são pessoas, a gente atrai pessoas muito parecidas com a gente. Então, a minha persona, quando eu montei, eu tive muita dificuldade de ir trabalhar, falar, vou trabalhar com médicas, né? Agora que eu abri realmente para trabalhar com pessoas da área da saúde, não só médicas, mas naquele primeiro momento, vou focar só em médicas, mas eu gosto tanto de cuidar disso, nossa, mas eu amo fazer isso, mas eu gosto disso aqui e tal. E aí, assim, eu É. demorei muito para conseguir ter coragem dentro de mim. Então tá, então vamos, né? E aí, eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo e veio um insight falando, gente, esse negócio tem que vai dar certo, porque eu sou médica, eu faço uma medicina diferente, eu não consigo me encaixar, e eu estou fazendo um curso para médicas que também não conseguem se encaixar, que também querem fazer uma medicina diferente. Esse negócio deve dar certo, então. Acho que vai dar certo, porque elas são iguais a mim. Foi o que eu pensei no primeiro E momento. deu. Tá, não, tem dado. Mas assim, eu vejo isso, que todos vocês que vão chegando no curso, a gente vai conversando, vou conhecendo. Tem aspectos que são muito parecidos com os meus, entendeu? Até o sofrimento que trouxe até o curso. Então, assim, foi o sofrimento que eu vivi. Então, assim, quando vocês me falam, eu não sei como falar. Quando eu ouvi o áudio dessa menina hoje, nossa, eu gosto muito disso, eu gosto de estudar isso. E aí ela ainda brincou e falou assim: e eu até sou taróloga, tipo, como se isso fosse a pior coisa do mundo, né? E aí eu falei assim, deixa eu te contar que eu tô louca para fazer um curso de tarô, que eu ainda não tive foi tempo de fazer. Eu já fiz. Já. E aí, assim, eu vi a pessoa, tipo, com vergonha de falar que é taróloga, mas eu tenho que ser só médica. Tudo bem, tá? Não tem nada a ver, mas usa o tarô para você, então, né? Para te se autoconhecer e tal. Então, eu vi que realmente as pessoas que chegam me procurando, pedindo ajuda, elas têm dores parecidas com as minhas. Então, nada melhor do que a persona sua ser uma pessoa parecida com você, entendeu? Que bom. Então eu fico mais tranquila. Porque você vai entender a dor dela. Então, assim, se você vai entender a dor dela a partir da resolução da dor dela em você. Então, Uhum. por exemplo, a dor dela é a falta de tempo, é o cansaço por cuidar dos pais idosos. Como que você está vivendo isso na sua vida, entende? Uhum. Faz Sim. sentido? E se aceitar também, né? É isso de aceitar essa parte bruxa aí e integrar, né, de alguma forma, assim, no trabalho. Pode ser um pouco aparecendo, um pouco não, assim, te fortalecendo, talvez. Mas, eu lembro que quando eu fui entregar as minhas horas complementares na faculdade lá, tinha meus diplomas de reiki.
E os outros cursos também, alguma outra coisa, assim. E aí, é reiki, e agora eu tenho passado, se eu não estou estudando psiquiatria, estou estudando astrologia, estou estudando mitologia, estou estudando Jung. E aí, Uhum. essa é uma outra questão que eu queria ver, assim, muito pensando assim, se eu já não vou direto pro Jung, sabe? Fazendo uma pós de psicologia analítica, né, uma formação como analista junguiana, do que fazer a psiquiatria toda e depois ir pro Jung, né? É outra dúvida, é outra coisa que Olha, me. você já tem a formação como médica de família, assim, velha história Ah, dos tempos. esse horário, né? Ah, Eu já ainda bem parei que. de brincar, eu começo a fazer Ho'oponopono e falo, esse trem vai voltar. Nossa, não é possível. Eu fiquei aqui com uma cara assim, só. Patrícia, Patrícia. Cara de paisagem. Ó, não, ainda bem que mês que vem eu vou mudar, então acho que vai dar mais certo. Vai dar mais certo, eu espero, né? Que aqui ia dar interferência do tempo. Leila, mas assim, olha, seria muito legal essa pós, hein? Acho que eu vou até querer fazer com você também. Essa pós É, de psicologia analítica junguiana. Não, vá. acho que seria muito legal. Agora a gente tem que ver como que está a segurança interna. Porque nós, às vezes, fazemos algumas escolhas só para a gente ficar segura. Tipo, vou fazer Uhum, psiquiatria só porque, sei lá, para eu ser psiquiatra mesmo, para as pessoas irem me procurar como psiquiatra. Então, isso é mais para nossa segurança, sabe? Assim, para nossa autoconfiança, do que de verdade, porque aquilo, aprender sobre as doenças e os remédios, vai ajudar, porque na verdade você gosta mais do outro aspecto, que é o aspecto terapêutico mesmo, né? Não é exatamente. verdade? É, Então, eu é isso. super te entendo. Então, assim, eu fui mais feliz hoje, né? Assim, eu não sou uma terapeuta, eu não sou. Não é que eu não sou terapeuta. Eu sou uma médica e terapeuta, entendeu? Assim, eu já abri mão do meu título de médica, tipo assim, não é que eu abri mão. Já, tipo, você é só terapeuta, não tem problema. Mas hoje eu acho que é possível ser as duas coisas. Então, eu faço um primeiro atendimento médico e tem algumas. Geralmente já é aquilo ali mesmo, mas tem algumas pessoas que eu encaminho para outra terapia, entende? Inclusive comigo, que no meu caso eu gosto de fazer FT. Uhum, Então, às vezes a pessoa ela faz um primeiro atendimento médico ali, depois ela vai agendar aquela terapia, entendeu? Em si. uhum, Naquele primeiro atendimento médico, em que eu sou uma médica convencional, nem um pouco convencional, porque eu conduzo daquele jeito que a gente fez aquele dia, com perguntas direcionadas mais para sim, essa avaliação do físico, mental, emocional, espiritual. E depois eu geralmente faço orientações que são muito dentro daqueles pontos que a pessoa trouxe. O mental, estou tendo pensamentos assim, assado. Como que a gente pode melhorar esses pensamentos? O emocional, como que a gente pode melhorar essas emoções?
e tal. E eu indico ou não o floral. O floral, na verdade, ajuda bastante, mas ele. Quando eu comecei, olha, para você ter uma ideia, quando eu comecei, era só a conversa, era só o direcionamento das mudanças de hábitos e tal. E aí eu me lembro de falar, tudo de falar assim pro. Eu não lembro se era uma coach que eu fazia coach com ela na época. Eu preciso dar alguma gotinha para as pessoas, porque as pessoas são viciadas em gotinha. E se eu não der uma gotinha, parece que eu não fiz o meu trabalho. Olha só, a minha percepção era essa. É melhor dar uma gotinha, já não quero dar remédio, vou dar uma gotinha. E aí foi uma das coisas que me fez procurar a homeopatia e não gostar. Não é que eu não gostei, era um negócio que assim é muito conhecimento e me lembrou muito a medicina convencional, sabe? Na forma de estruturar o conhecimento. Não que não seja bom. Sempre tratei com Aham, filhos com homeopatia. É muito aham, bom. Mas não era para mim naquele momento. E aí, os florais vieram muito de encontro ao que eu acredito mesmo, que eu acredito na simplicidade, na resolução a partir das mudanças de dentro para fora, né? Então, foi um casamento mesmo, porque aquilo fez muito, ressoou muito em mim. Mas no meu primeiro momento eu busquei por umas gotinhas para as pessoas se sentirem mais seguras com o meu atendimento, entendeu? aquele efeito, né? Tá dando uma medicação, tá dando. É, a gente tem esse vício, né? Da medicina, assim. É, é bem complexo de tirar isso para, né, botar para o lado, né? A gente, na verdade, está migrando de paradigma. Então, a gente não pode desconsiderar completamente o anterior, porque a gente está na fase de migrar. Por isso que a gente não pode simplesmente falar que é só. Tudo é a frequência, tudo é a vibração, a gente sabe que é, né? Mas, assim, a gente precisa também trazer os elementos do dia a dia daquela pessoa. Ah, não adianta nada eu falar para ela melhorar as emoções se ela está preocupada com isso, aquilo, outro. Então, eu preciso ajudar naquela preocupação. Entende? Assim, Uhum, uhum. é meio isso, assim. A gente está migrando, a gente não vai voar de um paradigma para o outro, a gente vai aos poucos, né? E essa que é a junção, isso que é integrativo, né? Que é É, integrar. não é excluir nada, nem deixar a medicina e mais as outras técnicas ou não, né? Técnicas ou não, mas é o olhar integral, assim, o olhar, né, para o paciente como um todo. Eu acho que eu me sinto às vezes mais já lá no outro paradigma já do que aterrada, sabe? Aí para mim, para eu poder aterrar, parece mais difícil, assim. Como que você se imaginaria trabalhando com grupos, por exemplo? Mentorando pessoas, tipo eu faço grupos, conduzindo grupos. Como que seria isso para você? Eu comecei a pensar em alguma coisa assim, em até criar um produto, alguma coisa, né, de um infoproduto, mentoria, talvez, mas acho que mais pra frente, talvez, né? Eu acho Mais que para frente, alguma um coisa. ano, talvez, né? Hã? Hã? Mais para frente, 6 meses, um ano. Não precisa ser mais É, para frente, 5 anos. eu tinha pensado em fazer um grupo, sabe de quê? Ah, De mulheres que para perder o medo do parto. que coisa delícia. Ai, gente, faria tão bom. Olha, olha o assunto mudando. Confie na gente, é bom. Mas é legal. Não pode Pensei ir. nesse. Foi tão transformador e tão as minhas duas experiências, né? Depois delas, assim, do primeiro e do segundo parto, eu tenho a impressão que me tornei outra pessoa, assim, mais forte, né? Mais... Tanto que depois do primeiro parto eu fui fazer medicina, né? Então, isso para mim foi muito empoderador, assim. E no segundo parto, que daí foi humanizado, nossa, foi assim um encontro. E eu achei que foi a melhor experiência da vida. E eu não consigo entender como as pessoas escolhem não ter essa experiência, sabe? Claro que não é para todo mundo, né? As pessoas têm que querer, tem que. Não sei se é. Eu acho que tem que partir de um lugar interno, assim, de querer aquela experiência, Mas, né? Leila, muitas mulheres querem hoje, muitas, muitas, porque se tornou.
todo mundo fala que é bom. Por mais que o negócio doa pra caramba, a gente faz de sair lá morta, arrebentada, falando que o negócio é bom. As mulheres, nossa, eu acho esse trabalho, eu amo também. Acho que como, não sei, assim, mas eu super te entendo, porque quando eu parei o primeiro que foi o Gabriel, eu entrei tão nesse mundo que eu pensei em largar tudo e fazer GO. Eu Nossa. pensei em doula. Eu pensei Ah, em tudo. Assim. Aí eu comecei a fazer aula de yoga para gestantes e minha sala era lotada. Então, eu falava, gente, esse trem da gestante é muito forte em mim também, né? Acho que é pela experiência em si. sim. Mas depois eu acabei me desconectando, mas assim, amo gestantes. Quando eu estava na residência da medicina de família, era meu, assim, minha delícia mesmo. Conduzir gestante, eu tenho assim paixão, então eu super te entendo. E eu acho que isso te daria paixão, isso te daria muita alegria. Muito, muito. Quer me ver atendendo gestante? Eu tenho tarde de pré-natal, né? E normalmente é uma tarde. Agora eu já tô lá chulhando com as gurias para passar para 2 tardes. E o que que eu sinto? Eu sinto que eu entro no flow, assim, sabe? Quando eu tô fazendo aquilo ali, assim. Quando a gente senta para falar de parto. Nossa, aí sim, sabe? É uma coisa maravilhosa, assim. E aí tu vê elas, assim, prestando atenção, sabe? E aí a gente vai construindo um lugar. E aí é tão maravilhoso isso que elas conseguem se empoderar daquele momento, assim, sabe? A gente ter passado pela experiência e poder passar isso para elas, assim, elas voltam falando que a experiência foi, claro, depende muito do sistema, né? Delas terem, às vezes, a sorte de ter um plantão bacana também, mas assim, tanto eu quanto a enfermeira que trabalha comigo, que ela é enfermeira obstetra, ela atende partos domiciliares, ela tem uma equipe. Então eu fui parar logo Olha, nesse lugar, que eu coisa fui, chique. eu fui parar logo nesse lugar, assim, eu disse, não podia estar em um lugar diferente, né? E a nossa técnica em enfermagem, ela já foi para a Índia, medita há mais de 30 anos, assim, então, tipo, eu tô num lugar assim, ó, o meu posto é maravilhoso, eu amo eles. Isso é muito E, legal, né? A gente ressoa e encontra as pessoas mesmo, né? é, é Olha, incrível. saúde mental da gestante ou para preparar a gestante tem tudo a ver com integrativo, porque na gestação quase não se pode usar remédio. E é, para muitas mulheres, sofrimento, né? Enfrentam muitas questões, ainda mais quando você vai fazer um parto, né? Olha, eu já até vejo esse projeto aí do negócio assim, junto com essa enfermeira que você já faz os partos domiciliar, ter uma médica para avaliar em algum momento, né, essas mulheres, quando estão com problema de saúde mental mesmo, a, a, quando eu estava em Uberlândia, durante muito tempo, as duas lá tinham, agora tem muitas obstetras que fazem parto humanizado. Mas as pioneiras, assim, né, que são a Luanda e a Silvia, elas foram as que fizeram o parto do Gabriel e depois a Luanda tentou fazer o da Maria, mas ela não chegou a tempo, porque a Maria nasceu. mas, mas elas me encaminharam para eu olhar gestantes, assim, com o floral e tal, porque elas não podiam tomar remédio nenhum, né? E elas tinham ali Sim, as questões e tal e coisa, tudo acontecendo. Então, e os florais, eles ajudam muito na gestação e na primeira infância, assim. Então, a minha sugestão é que você, se isso te ressoa, se isso te faz entrar em flow, nossa, nossa, investe, viu? Assim, confia. Porque a gente tem uma crença boba de que parece que Deus ou o mundo quer que a gente faça algo que não seja tão agradável. E aí acho que a é, gente tem que tirar isso e pensar assim, nossa, mas eu posso fazer algo que me faz ficar em flow, entendeu? é. E é uma construção, não é um negócio tipo assim, vai ser lindo do dia para a noite, não vai, né? Não, Vai ralar um pouco, vai precisar de uma dose extra de energia, de um fator motivador muito grande, mas é isso, né? é um projeto, é um desafio, É um dos, olha para você ver, é eu um, já fiz um um monte, doce. é um Sim, nisso a relaxa. cabeça fervilha, né? Mil coisas assim, pensando em.
E aí a gente é multipotencial, né? Daí é difícil de focar. É difícil de focar. Esses dias eu estava estudando sobre essa questão da multipotencialidade, porque para mim é difícil focar. Eu falo, gente, cria uma persona, faz isso, faz aquilo, mas eu sofri muito para criar uma persona, por exemplo, médica. E ainda assim, naquele primeiro momento que eu criei, depois, hoje eu já até expandi, porque eu acho que a gente ganha tanto com conhecimento compartilhado. E aí eu fui estudar e me veio uma possibilidade, que é a seguinte: você vai falar de várias coisas, talvez você tenha um esquema de separar. Por exemplo, eu lembrei que eu já fiz isso uma vez. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia você fala de uma coisa. As segundas eu falo sobre isso, as terças eu falo sobre isso, as quartas eu falo sobre isso, as quintas sobre isso, as sextas sobre isso. Tem 5 opções para falar. Ou então você falar por semana, né? Por exemplo, olha, meu foco é saúde mental. Mas na primeira semana do mês eu falo da saúde mental na gestação, na segunda semana do mês a saúde mental dessa mulher que está cuidando dos pais idosos, que tem filho adolescente e tal. Na terceira semana eu volto na gestação, se for só essas duas no primeiro momento, entendeu? Então eu acho que é possível sim intercalar de forma organizada, entende? Entendi. É, Hoje eu já estou até inclusive colocando isso lá nos temas do MSI, desse intercalar de forma organizada e tal, porque é uma dor que eu tenho que eu tive que cuidar também, assim como você, né? Porque é gostar de um monte de coisa, de tudo, né? Então, é um jeito. Mas você, Leila, só precisa realmente começar, tá? E ter constância. Sim, é isso. Eu tô tentando começar. Tô começando com os posts, mas aí os vídeos é que, né? Criando O bom é que coragem. você escreve bem, né? Você escreve bem. Então, se você às vezes não se sente ainda à vontade com os vídeos, criar realmente essas postagens que intercalem o seu jeito de ser, com a sua espiritualidade, e intercale com a sua percepção do nascimento e com a sua percepção da saúde mental, entendeu? Então, assim, dá para fazer por escrito, né? O escrito não engaja tanto quanto o vídeo. Parece que o vídeo dá uma Uhum, outra autoridade, sabe? Assim, uhum. mas tudo é um processo, é uma criação. Então, assim, é um autorrespeito também, né? Igual eu coloquei lá o desafio para vocês fazerem 4 vídeos. Se você conseguir fazer um, vai ser tão lindo, não vai? Então, Vai. É, então vou fazer. Até o fim do mês eu faço. E aí a migração, Patrícia, isso que eu tô pensando, assim, porque eu já faço 32 horas, né? Atendo também a clínica de idosos, assim, que eu visito, faço visita domiciliar também, né? E eu tenho um dia na semana que seria livre, assim, né? Então, nesse dia eu pensei em sublocar um consultório para começar. uhum, uhum. E aí, por isso, antes de entrar pro consultório, daí tem que fazer uma presença um pouco mais forte nas redes, né? No Instagram, de preferência, assim. Mas E seria vai. legal você já ter um espaço, porque as pessoas já vão começar a perguntar na hora que você começar a fazer as postagens, entendeu? Aham. Sim, o espaço até eu já tenho já na ideia, eu acho que até já comentei contigo, com umas amigas que são fisioterapeutas, e elas têm uma clínica Uhum. de dermatofuncional, assim, elas são uma espécie de um spa, então até para o público feminino é interessante, né? Olha, a saúde mental vai bombar, né? Assim, porque está realmente precisando. E esse olhar dessa saúde mental diferente, né? Precisa mais ainda. E eu acho legal essa ideia de você separar. É assim que a gente começa, né? Assim que eu comecei, é assim que a maioria das pessoas começam, é de você realmente começar pequeno, com um dia para atender. E aí, mas começar grande na comunicação, entendeu? Então, assim, começar pequeno, às vezes, no espaço, mas grande na comunicação. Aham, Então, se você tiver, por exemplo, 8 horas da semana para você atender, seria legal você tirar 4 horas para você começar com esses 4 horas, você separa para fazer suas postagens e agendar suas postagens para a semana toda, porque tem uhum. jeito de muito simples, tá? Depois eu posso até mandar um videozinho lá no grupo Mas não ensinando. é?
Hã? Não é simples. Ah, deve ser simples para mim, né? Talvez, não sei. É aquela coisa do. Ah, Aí entra a coisa do perfeccionista, né? Que a gente quer fazer tudo perfeito. Só que feito é melhor que perfeito, né? E isso é que eu tô tentando internalizar. e aqui uma outra coisa dessas conversas do marketing que eles falam é que a primeira coisa que você foca é na consistência, depois você foca na qualidade, entendeu? A Uhum, qualidade vai vir com o tempo. É aquilo que eu falei, acho que eu falei isso hoje na live. Tô me lembrando dos meus começos, assim, gente, até aqui mesmo. Eu estudava para conseguir tirar uma coisinha. E aí, de repente, eu tinha um insight, falando, não, isso aqui não tá legal, tem que buscar outra conversa, tem que fazer outra coisa. Eu gosto dos vídeos porque eu acho que eles me poupam tempo. Por exemplo, eu gravo 2 vídeos por semana, que são a live no YouTube, e aí depois a pessoa corta esses vídeos e faz os Nutella, né? Que são os videozinhos pequenos que você vai colocando ao longo da semana. Então, para eu uhum, fazer postar rápido. Mas eu gosto de escrever, então quando eu vou escrever, demora mais, tem que pensar, né? Aquilo ali nem sempre é uma escrita que sai fluida, tem que dar uma lida, tem que estudar, buscar algumas coisas. E tem que ser um conteúdo que sempre vai te levar para Roma, né? Vai levar a pessoa para Roma. Ou seja, a Roma é ela agendar uma consulta com você, porque ela percebe que você consegue resolver o problema dela. Então, todas as uhum. vezes que você vai pensar, isso aqui vai levar ela para Roma? Ou, e o outro conteúdo é, isso aqui vai criar conexão, ela vai gostar de me conhecer através desse conteúdo? Uhum, Então, é o equilíbrio entre os dois, entendeu? Não é? uhum, uhum. Tem que converter, né? É aquela coisa de fazer o material que informe, que entretenha, mas é que também converta, né? Para consulta e para as pessoas virem se atender, né? Contigo. E aí depois, para o futuro, eu pensei em criar um espaço, daí Uhum. maior, assim, né? E aí juntar yoga, meditação, reiki, né, e algumas outras, né, Isso. práticas. E aí fazer um programa de acompanhamento, alguma coisa assim, né? Eu acho que o programa até pode acontecer antes, né? Sem todas essas práticas, mas aí o sonho dourado é esse, assim, é fazer esse lugar que as pessoas possam ser acolhidas, né? Assim, e se trabalhar e evoluir. Eu acho que ia ser bem legal. Esse lugar ele já existe, né? Ele também existe para mim hoje. Porque eu desapeguei de lugares, eu não queria um lugar. Nossa, telemedicina para mim foi a realização de um sonho, porque tudo que eu queria era ficar dentro de casa, trabalhar só dentro de casa e ter liberdade geográfica. Então, tipo assim, eu quero morar aqui um tempo, depois eu moro em outro lugar, depois eu moro no outro, moro no outro. Mas, quando eu cheguei e eu meio que sei lá o que aconteceu, e hoje, né, um dos meus principais sonhos agora é começar um espaço muito parecido com esse que você descreveu aí, entendeu? O meu Uhum. sonho é um pouco mais amplo, porque eu meio que quero fazer uma coisa que seja um espaço de doação também. Eu não sei como seria isso, sabe? Assim, não só um espaço de, sei lá, se seria uma empresa social, se seria, o que que seria exatamente? É, não só o lugar de trabalhar e atender, sabe? Que é muito Sei. válido também. Eu não sei, ele está surgindo. E eu falo que é engraçado porque eu joguei esse lugar para o universo, porque eu não estou com pressa, agora o meu foco são os projetos online mesmo e tal, as mentorias. Eu não estou com pressa e tal. Mas ele está acontecendo assim, de forma muito fluida. As pessoas que chegam às vezes para conversar, aí me abre um insight, e aí eu conheço uma pessoa, e eu já até sei onde eu quero fazer, entendeu? Então, assim, é muito legal você ir construindo os projetos e, de repente, também deixar eles tomarem vida ao longo Própria. do seu processo, entendeu? E é não Acontecendo. sofrer, porque quando a gente sofre por aquilo, a gente se apega tanto àquilo, né? Isso que traz o negócio ser doloroso, não flui, né? Demora a acontecer. Eu tô falando porque eu sempre fui assim, apegada, sofrência. Hoje eu tô mais leve, tá dando certo. Eu tô tentando levar assim também, levinho, assim, né? Daqui um pouco eu começo, ai meu Deus, tem que fazer, tem que fazer. Eu disse, não, tem que ser legal, né? Tem que ser leve. Não tem por que ser sofrido, né?
Tem que ser assim, tem que ser gostoso. Net que falam cada uma coisa. Eu gosto dos dois, que é o Érico Rocha e o Marcos Dutra. O Érico Rocha fala isso, olha, posta, mesmo que não tenha qualidade, mas você tem que ter disciplina de postar, se não é todo dia, aquilo que você consegue bancar, 3 vezes na semana e tal, e coisa. E ele é muito difícil com isso. E o Marcos Dutra é assim, olha, se você se você não quer fazer postagem, vai fazer um trem bosta. Ele fala desse jeito, então não faz. Faz só no dia que você estiver bem, entendeu? Ah, ó. Mas, mas ele é de uma linha assim muito Ele herege eu que não, ele fala. Eu gosto muito do conteúdo dele também. eu não conheço. Gostei muito porque vai muito dessa coisa de você é a sua alma que você tem que colocar para fora, não é a regra em si, não é isso e tal. Então hoje eu me conecto muito mais com a forma deles de pensar sobre marketing. Uhum. Mas eu também acho que a disciplina precisa, porque senão a gente se perde, né? A gente começa a ter as questões pessoais para resolver, e enfim, né? E aí a gente acaba não se comprometendo. Então, é comprometer que seja 1 ou 2 vezes na semana, aquilo já vai dar alguma coisa para você já vai ficar mais empolgada, e aí vai, né? Não é? Eu sinto assim também que, conversando com a minha psicóloga, ela disse assim que também que é legal isso, vir de algum lugar, assim, tipo uma inspiração, né? De permitir que aquilo que é para vir, assim, venha. Oi. Oi! Voltei? Gente, é assim, sabe o que acontece? Eu vou te contar aqui o que acontece. O Gabriel ligando para a Samad. A Tá. Samad é amiga dele de infância. Eles ligam um pro outro o dia inteiro. E agora, nessa hora do dia, a internet fica muito instável. Então, toda hora que eu paro aqui, eu vou lá e pego ele ligando para ele. Eu falo, desliga, depois você conversa com ele. É na hora que ele desliga, eu volto aqui. Ah, entendi. Então tá. Mas o que você estava falando? Tava falando que a inspiração, eu acho, também tem que vir de um lugar, assim, tu te permitir ser um canal, né? Das coisas que tu escreve e dos possíveis vídeos, eu acho que também tem que ser meio que receber isso de algum lugar e que, como uma inspiração, e que isso reflita daí, né, para as pessoas, assim, que vão se conectar com isso. Mas eu acho que faz falta, assim, a disciplina, né? Tem que ter uma constância, tem que ter uma disciplina envolvida para o trabalho tomar corpo, assim, ficar mais profissional também, de alguma forma, né? É, eu me lembro, porque eu sempre gostei de escrever. E eu tenho um blog que eu não escrevo há uns 4 anos. Mas eu me lembro que no ano de 2013,
13, eu acho. Não sei. Tem anos que eu empolgo e vou escrever. E aí foi uma época muito legal, porque eu decidi que eu escreveria todo domingo à noite. E domingo à noite, isso foi 2014. Depois eu vou compartilhar ele com vocês, porque é uma coisa assim, tão uma relíquia da minha alma, sabe? Que tá lá, né? Que de vez em quando eu lembro dele. E aí, todo domingo à noite eu sabia que eu ia escrever. Gabriel podia estar virando do avesso, podia estar acontecendo o que fosse. E aí, só que eu sabia que ao longo da semana viria a inspiração. Isso era muito interessante, porque eu me abria para a inspiração vir ao longo da semana. E aí, era muito lindo, porque eu lembro uma vez que eu estava indo para o trabalho e eu ouvi uma música, e essa música me inspirou tanto que ela virou uma postagem, entendeu? No blog. Uhum. E aí, da outra vez, eu ouvi numa palestra da Monja Coen e alguma coisa que ela falou me inspirou muito e virou um outro texto. Então, eu sempre sabia que eu conseguiria escrever no domingo à noite, porque eu teria alguma inspiração ao longo da semana. Então, eu acho que é você se Uhum. abrir para essa inspiração. Olha, o meu dia de escrever é tal dia. Então, o meu dia de gravar é tal dia. E aí, vai vir. E aí você se abre. Isso também é muito legal, porque você não fica só na prisão daqui, tem que ser assim, vai ser assado. Ainda mais a gente que gosta do negócio do universo, né? Do jeito que vem. É importante sedimentar o negócio ficar bem, bem redondo para a nossa cabeça ficar em paz. Mas também é Uhum. importante a gente se abrir para a nossa intuição trabalhar, porque o que faz a gente ser assim é justamente a junção do nosso lado racional com o nosso lado intuitivo. Então, se os dois ficam em equilíbrio, o nosso masculino e o nosso feminino, a gente consegue. Voltou? Voltou, voltou. Ah, então, Leila, eu vou pedir para você finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui e a gente conversa depois no WhatsApp, qualquer coisa. Tá. Então, eu tenho uma frase que eu separei aqui que eu achei muito forte, assim, que fala dessa coisa da gente ser um canal, né? E um canal e estar a serviço, né? Em primeiro lugar, assim, para a humanidade, para a espiritualidade, né? Aí fala assim: toda inércia é um desserviço à obra divina. Eu achei isso muito significante, assim, né? Pensando assim, quando a gente se coloca a serviço, eu acho que as coisas acontecem, né? E eu tô nessa vibe aí. É isso mesmo. É entender que você é importante, que a sua luz brilhando é importante para as outras luzes brilharem, entendeu? Aceitar a sua luz, pronto, e ir embora. E aceitar a sua sombra também, porque ela vem assim, ó, Vem junto! foi, vem junto e tá tudo bem, né? Depois que a gente abraça, ela fica mais fácil, mais simples. Aceitar a humanidade que falha, né? Que nem sempre a gente está perfeito, a gente nunca está, né? Fica mais leve. Por quê? Porque você está a serviço, né? Você está servindo. É isso mesmo, É. né? E você Hum. já serve tanto, né? Todo mundo quando você expande isso. Mais ainda. Obrigada. Obrigada pela E depois oportunidade. a gente pode marcar uma live só para falar de nascimentos, porque eu amo Vamos, esse assunto. Deixa eu falar do vamos, seu, eu falo do meu. vamos. Ótimo, adorei a ideia. Um beijo, meu amor. Muito obrigada. Bom te ver, tá? Um abraço. Beijo. Até.